Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vendo no Escuro com Geilson Souza. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, comente e compartilhe. E hoje eu estou aqui com meu amigo Roberto, que é estudante de pedagogia, a gente estuda junto. E hoje a gente vai bater um bate-papo bem bacana. Eu vou fazer pergunta para eles e ele vai fazer pergunta para mim e aí assim a gente vai. Beto, se apresente aí pro público. Ah, é um prazer, eu agradeço o convite. Meu nome é Roberto Fernandes, eu sou discente do curso de Pedagogia, sou professor em formação, comunista, gay, educador e sou parceiro também do Geilson, do curso de Pedagogia. Eu estou muito feliz pela oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo. Para a gente começar, se descreva aí para as pessoas cegas que estão nos assistindo. Aproveita e me descreve também, para ver se você dá conta. Tudo bem. Eu sou um homem cisgênero, sou mestiço, é, pele em tom claro, estou usando óculos com armação arredondada, estou usando um chapéu de palha na cor branca, tenho cabelo escuro, tenho uma barba na cor preta, fechada, estou usando uma camisa cinza que está escrito "Lute como professor". No fundo eu tenho um fundo distorcido em que tem uma geladeira na cor cinza, uma janela, uma cortina na cor bege e uma TV coberta por uma capa. O Geilson ele está usando uma camisa na cor cinza, eu acredito que seja cinza, tá, Geilson? Sou meio daltônico e tenho meio dificuldade de encontrar as cores. Ao fundo dele uma parede branca. O Geilson é um homem de pele, eu diria que é um homem negro, de cabelo curto, está usando óculos escuro, está com a barba um pouco rala, e é isso. Eu espero ter me saído bem. Ok, beleza. Beto, para começar, o nosso primeiro contato, acho que a primeira disciplina que a gente fez junto foi a disciplina de informática da educação. E a partir daí eu estudava no diurno, né? E passei para o noturno, aí conheci você. E eu queria saber de ti, se antes de me conhecer, se você já tinha tido contato com a pessoa cega antes ou não, como foi assim, essa experiência? Não, eu nunca tinha tido contato com pessoas cegas, né, anteriormente. Realmente o primeiro contato que eu tive com uma pessoa cega, assim, de conversar, de lidar, de conviver, foi você, Gilson, no curso de pedagogia. Eu já o conhecia do curso, eu já havia passado por você algumas vezes, já havia o cumprimentado, mas assim, de conviver, de conversar, de conhecer a realidade de uma pessoa cega foi a primeira vez, realmente, nessa disciplina de informática da educação, que ao meu ver foi uma disciplina importante, embora eu tenha tido alguns atritos com o professor, mas quem é o professor com quem eu nunca tive atrito, né? É Faz difícil. parte, eu também já tive. Quem é o professor com quem eu nunca tive atrito faz parte da nossa formação, né? A gente, enquanto futuro professor em formação, que vai atuar em sala de aula, a gente precisa ter esse espírito crítico. Então é importante na nossa formação para que a gente tenha esses confrontos, não só para desestabilizar realmente, dar uma crise na nossa realidade, tanto convivendo com pessoas que são diferentes, pessoas com deficiência, pessoas neurotípicas, pessoas que fazem parte da diversidade, pessoas negras, gays, pessoas da comunidade LGBTQIA+. E às vezes eu tenho a impressão que no nosso curso as pessoas esquecem que a gente tem que ter esse espírito crítico, né? Como se o professor dissesse alguma coisa a gente tivesse que dizer amém para Uhum. tudo, né? Mas realmente você foi a primeira pessoa que eu conheci, que eu convivi, que eu conversei, que é cego realmente. Inclusive, quando eu fiz a disciplina
educação especial, até nos foi questionado, né? Vocês conviveram com pessoas com deficiência? E eu percebi que ao longo de toda a minha infância eu nunca estudei com a pessoa que tivesse qualquer tipo de deficiência, o que já é um reflexo de uma sociedade problemática, né? Em Uhum. que tipo de escola é essa que uma pessoa deficiente não está, né? Onde é que estão essas pessoas que elas existem, mas não estão na escola? É uma pergunta a se fazer, né? Eu aproveito até e faço a pergunta, né, para quem quiser deixar aí nos comentários, né? Você já estudou com uma pessoa com deficiência, né? E se você nunca estudou, isso é algo que a gente tem que refletir, né? Onde estavam as pessoas com deficiência, né? O Beto está tendo a oportunidade de conviver no ensino superior, ou seja, no ensino fundamental, no ensino médio não teve. Então, aonde estavam essas pessoas que não estão na escola? Né? E eu aproveito também assim para te perguntar sobre a minha realidade, né? Que você foi conhecendo, foi através da nossa convivência, aprofundando. Eu queria saber assim, da realidade da pessoa cega, quais foram assim os pontos que te chamou a atenção, que você gostaria assim de destacar, que você não conhecia, o que foi que você aprendeu, como é essa realidade da pessoa cega para você? É, não, é uma pergunta fácil, né? Realmente existe uma especificidade em você trabalhar, estudar, conviver é, com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, seja ela cega, seja ela surda. E a primeira coisa que nos vem à nossa cabeça, para ser bem sincero para você, é: nossa, quais são as consequências de eu estar no mesmo grupo, ou de participar de uma disciplina, ou de conviver com essa pessoa que possui uma deficiência? Para você ter uma ideia, né? Esse ato de pensar qual é a dificuldade ou como vai ser conviver ou participar de uma disciplina que tem uma pessoa com deficiência já demonstra que existe um problema. Porque o Uhum. simples fato de eu pensar que como se pode ser um problema ou não estar numa disciplina ou conviver com uma pessoa que é deficiente já mostra que a nossa sociedade, a nossa educação, ela não contempla as pessoas que têm deficiência. Porque não deveria haver esse tipo de pensamento, né? Estar com uma pessoa que tem deficiência é estar com uma pessoa qualquer, como qualquer outra pessoa. Ela vai ter as suas dificuldades, ela vai ter as suas especificidades. E nós enquanto sociedade, nós, enquanto professores em formação, devemos estar lá para apoiar, para, não para ajudar, né? Mas para apoiar, para ter uma disciplina, para fazer cursar uma disciplina como qualquer outra pessoa. Então, assim que eu comecei a ter disciplinas com você, eu pensava nisso. Nossa, como é que deve ser? É, eu tenho que ter um comportamento diferente, eu tenho que tratar essa pessoa de maneira diferente. Eu posso conversar, eu posso ser sincero, eu posso falar sem que essa pessoa se sinta magoada. Será que ela vai ter a paciência de explicar quais são as especificidades de ter com ela? Então, isso tudo me vem à cabeça. Eu lembro que, não sei se você se recorda, uma das coisas que eu perguntei para você foi: como é como é para você, Gilson, ser aluno do curso? Como é que as pessoas te tratam? Elas te tratam como se fosse qualquer outro aluno? Você me respondeu: sim, as pessoas me tratam como se eu fosse qualquer outro aluno. Eu disse: beleza. Então eu vou te tratar como se você fosse qualquer outro aluno. Tá aqui este texto, leia o texto, faça a sua parte. A gente tem que semana que vem que pegar, eu fico esperando você me enviar. E foi uma situação, né, que depois eu comecei a entender. Não, peraí, não é bem assim, né? Tem situações que a gente tem que compreender. Então, mas eu sempre tentei tratar você como qualquer outro aluno, como um colega, como um parceiro, porque a gente está no curso de formação de professor, então é importante a gente saber que nós somos todos colegas de trabalho. Somos todos professores em formação. Então eu sempre trato os meus colegas da faculdade como meus futuros colegas de trabalho, como os professores em formação.
Então eu não penso que nenhum ali é incapaz ou está abaixo do meu nível ou é superior a mim. Eu sempre tento tratar por igual. E, e aí foi justamente o que deu o choque, né? Porque eu disse, não, mas o Geilson ele tem uma especificidade que eu tenho que acompanhar o ritmo dele, ao mesmo tempo eu tenho que trazer ele para acompanhar o meu ritmo. Lembra que a gente teve uma atividade e eu sou bem sincero, né? Eu acho que isso às vezes é até um problema, né, Jesus? Que eu falei Não, pra mas você, eu ó. acho assim bem bacana a questão da sinceridade, porque o que acontece, né? Pelo fato da gente ter uma deficiência, a gente tem os dois extremos. Tem pessoas que elas falam sem estar nem aí se vai magoar ou não. E tem aquelas pessoas que passam a mão na nossa cabeça e se a gente fizer alguma coisa errada, a pessoa não fala nada. E nenhum dos dois é legal, né? É importante ter o equilíbrio. Tem momentos que a gente, como qualquer outro ser humano, a gente precisa de uns puxões de orelha, a gente precisa ser corrigido. E eu gosto muito de ser corrigido porque isso me ajuda a ser uma pessoa melhor. Eu acredito que eu prefiro uma crítica verdadeira do que um elogio falso, né? Então, assim, todas as puxões de orelha que você me deu, nossa, assim, eu gostei demais, porque através desses puxões de orelha, assim, eu percebi que, primeiro, você estava me corrigindo por algo que era para o meu bem, e segundo, que você estava me tratando da mesma forma que você trata as outras pessoas, sem mimimi, sem aquela infantilização e tal. Então, assim, isso para mim foi algo assim, muito gratificante. Gostei demais dessa experiência. Assim. É porque é algo importante, né? Assim, você é um professor, você vai formar pessoas. Então eu sempre tive isso em mente. Então a gente está nesse trabalho colaborativo. A relação aluno-professor, a relação colegas-professores é uma relação sempre de engrandecimento. Então você tem que dar, às vezes você vai ouvir coisas que você não gosta, você tem que dar o toque, olha, eu acho que isso aqui pode melhorar. Teve a situação que você me mandou um texto e eu disse, olha, eu não gostei, eu acho que tem que melhorar. Aí você disse, olha, eu tô com um pouquinho de dificuldade, não seja por isso, vamos fazer uma chamada. Eu não sei se você tem a noção de tempo, mas naquele dia, naquela chamada que a gente teve que elaborar aquele trabalho pela disciplina de letramento, a gente ficou mais de 2 horas. Foram mais de Pois duas é, eu nem horas. calculei o tempo, ó. Foram mais de 2 horas a gente junto. Então, assim, é isso, né? Se você tem uma pessoa que tem uma deficiência, essa pessoa não é incapaz. Deficiência não é sinônimo de incapacidade. Você tem que estar junto ali, apoiando e ajudando no que for possível. E é claro que o ambiente, a faculdade, os instrumentos, eles precisam ser acessíveis. A pessoa com deficiência, pelo menos eu entendo assim, Gilson, você me corrija se eu estiver errado. A pessoa com deficiência, ela não precisa de alguém para fazer alguma coisa para ela. Ela precisa que o ambiente, as ferramentas sejam acessíveis e, caso ela precise, ela possa pedir ajuda. Eu, pelo menos, Exatamente. entendo que seja assim. E a gente sabe que a faculdade deixa isso a desejar, né? A gente percebe que não só a Universidade Federal, eu acho que isso é parte de uma estrutura muito maior dentro desse sistema capitalista que está estabelecido, que as pessoas com deficiência são tratadas como pessoas de segunda categoria. E por isso mesmo a gente vê um reflexo disso em toda a sociedade, seja na faculdade, seja na escola, que as pessoas com deficiência não têm as suas especificidades atendidas. Assim como eu, que sou gay, é claro que eu tenho um privilégio de ter uma pele mais clara, de ter um comportamento mais masculino e eu não sofro tanta agressão quanto uma pessoa que ela pode ser mais afeminada e pode sofrer um preconceito mais explícito. Mas eu também, na minha categorização de ser homem, gay, dentro de uma sociedade machista, homofóbica, dentro da sociedade nordestina, que é onde a gente está, eu também sou visto muitas vezes como cidadão de segunda categoria. Então, nós, gays, assim como os deficientes, a gente compartilha dessa dor, da exclusão, que ela está presente na nossa sociedade de maneira tão estrutural e tão violenta, né? No caso, como o curso de pedagogia na sua formação poderia contribuir para a mudança assim, dessa realidade, né? Porque eu vejo assim, na minha realidade né, de pessoa cega, o curso de pedagogia a gente só tem uma disciplina de educação especial e acredito que você já percebeu que quando você vai pesquisar sobre o público-alvo da educação especial, é uma diversidade muito grande. E não, uma disciplina só não dá para abarcar tudo. Né? A gente só tem uma aula só sobre deficiência visual, sobre a realidade, e
uma aula só não dá conta de tudo. Aí eu queria saber no seu caso, né, que é gay. No caso, você sente falta de alguma coisa assim no curso, alguma disciplina, algo que isso poderia ser trabalhado para a gente romper com essa questão da homofobia, de tanto desrespeito, porque ninguém nasce preconceituoso. O preconceito a gente aprende na sociedade. Então, a gente tem que pensar que a universidade ela não foi pensada para uma diversidade de pessoas, ela foi pensada para uma heterogeneidade de pessoas. Como assim? Para um determinado perfil de pessoas. Conforme houve a abertura da universidade, das universidades públicas no caso, eu não escondo a minha posição em relação às universidades públicas, eu penso que a universidade pública é onde você realmente tem acesso ao conhecimento. A exceção são universidades como a Unifor, que são caríssimas, que são destinadas a um público muito específico, elitizado. As universidades públicas ela tem um patamar muito alto, reconhecimento internacional. A nossa universidade é uma universidade que ela é reconhecida mundialmente pelas suas pesquisas, principalmente nas áreas de exatas, porque na área de humanas, né, a gente ganha papel. Quando tem um prêmio é papel, é alguma coisa, né? As áreas de humanas ela é meio que esquecida pela universidade. Mas o perfil de quem adentra a universidade é o perfil de alguém que muitas vezes ela tem uma disponibilidade de tempo para estudar, ela é uma pessoa que ela provavelmente a universidade foi pensada para uma pessoa que ela não tem essa preocupação de trabalhar e estudar. Geralmente as pessoas que adentravam eram pessoas de classe média, alta, brancas em sua grande maioria. Depois da democratização, com o Enem, com o SISU, que a gente começou a ingressar, nós da classe popular, na universidade, é que a universidade começou a se preocupar com determinadas especificidades. Então a universidade começou a pensar que ela não poderia partir de uma rigorosidade do conhecimento que não contemplasse as deficiências de quem vai à universidade. Então, se antes você tinha pessoas que estavam muito bem preparadas para ingressar no ensino superior, eu, por exemplo, terminei o ensino médio no EJA. Então, quando eu ingressei, eu tinha várias deficiências que a universidade teve essa preocupação em se adequar para poder me acolher. Mas outras coisas ainda deixam de ser contempladas. Eu estou falando isso porque antes de ser um homem gay, eu faço parte de uma classe maior que é a classe trabalhadora. A classe que é desprovida de bens, de terra, de riqueza e que a única coisa que tem para oferecer é sua mão de obra de trabalho. Então, assim, eu, enquanto homem gay pertencente a uma classe trabalhadora, eu preciso pensar tanto se a universidade está preocupada em me atender enquanto trabalhador, aluno trabalhador, porque não é segredo para ninguém que a gente, enquanto aluno de pedagogia, muitas vezes tem que trabalhar e estudar, e o fato de ter que trabalhar e estudar prejudica a nossa formação, porque o trabalho às vezes ocupa até mais tempo do que a faculdade. Mas eu também tenho uma especificidade por ser um homem gay, e estou na universidade onde percebo que existe uma realidade que às vezes é até distante do próprio mundo real. Então, eu nunca sofri uma situação homofóbica dentro da universidade. Eu nunca sofri algum tipo de violência. Mas a homofobia, como é estrutural, ela está engendrada na forma de pensar e na visão de mundo das pessoas. Então, eu já tive uma professora que olhou para mim e eu disse que eu gostaria de pesquisar sobre violência infantil e disse, olha, você poderia pesquisar sobre crianças que sofrem violência por serem gays, porque pessoas como você, se referindo a mim por ser gay, tem uma tendência maior a passar por isso, né? Então, como se o fato de eu ser gay já fosse um pressuposto para me ser violentado. Então, esse tipo de coisa a gente escuta na universidade. A universidade tem ainda esse tipo de pensamento dentro dela. Eu não penso que não necessariamente precisaria haver uma disciplina ou uma política que me contemplasse enquanto LGBT. Mas eu penso que nas disciplinas a gente deixa de trabalhar a questão da especificidade de o que é ser LGBTQIA+,
porque nós somos professores em formação que vamos atuar nas escolas. Espero que nas escolas públicas, porque pelo menos o meu sonho é ser professor da escola pública, que precisa que essas questões sejam levantadas. Primeiramente porque ser gay, se posicionar politicamente como gay no Brasil é um caso de vida ou morte. Ninguém apanha na rua ou é morto por ser hétero. Isso é um fato. E nós gays, que nós geralmente nos descobrimos muito cedo, passamos por uma dor muito grande, que é a dor de precisar ser aceito. Porque a gente se acha, em primeiro lugar, um ET. A gente acha que a gente é esquisito, que a gente está pecando, que a gente está tendo uma conduta que é errada, porque a gente não tem um referencial dentro de uma família hétero e até mesmo na escola sobre o que é ser gay, sobre como os gays vivem, como eles estão no mundo. Então falta esse referencial. Ter disciplinas na faculdade que abordassem essa questão seriam muito importantes, porque além disso, a pessoa que vai me bater na rua, ela passa por uma escola. Então, Aham. então o cara que me bate na rua, que me dá um soco, ele passou por uma escola. E ele não aprendeu a me respeitar enquanto ser humano. E o fato de eu ser gay não dá o direito de eu ser agredido. Mas para que esse pensamento seja construído, ele tem que ser construído a partir da escola. Então eu penso que a universidade ela ainda deixa a deslizar sobre isso. É claro que está havendo mudanças, essas mudanças elas já deveriam ter ocorrido, principalmente em relação à questão étnico-racial. Então, a gente já tem levantado essa questão da importância de trabalhar com as crianças pretas, de falar da história da África, de falar sobre cabelo, de falar sobre racismo, mas a LGBTfobia, que é tão importante ser combatida, ela ainda está muito aquém. Não necessitaria ter uma disciplina específica sobre isso, mas necessariamente deveria se levantar isso nas disciplinas. Eu fiz 3 disciplinas de psicologia, fiz mais uma 4ª disciplina optativa que também abordava essa questão. Houve debate sobre isso, mas não houve a necessidade de que isso seja trabalhado na escola. Já passei pela situação de um projeto que eu faço parte na faculdade, de que os colegas trabalharam com um livro paradidático em que mostrava várias configurações de famílias. Então tinha 2 homens, 2 mulheres, mandou esse material no ensino remoto por vídeo para que fosse aprovado e encaminhado para as crianças de uma escola pública. A coordenação pedagógica da escola barrou. Disse, olha, a gente não vai trabalhar com isso porque é polêmica, a gente quer evitar esse tipo de polêmica. Como é que algo assim pode ser polêmico? Nada que é humano me é estranho. 2 pessoas que se amam, 2 pessoas que se gostam, 2 pessoas que formam uma família, não deveria ser um tabu. Deveria ser explicitamente discutido, conversado dentro das escolas, justamente para desconstruir esse pensamento homofóbico que a gente tem instituído em toda a nossa sociedade. Então, nada que é humano é estranho. Não é estranho para uma criança saber que 2 homens se amam, se gostam e trocam carícias. Não tem nada errado nisso. O que tem errado é você você explicar outras coisas que são igualmente absurdas. Como é que você... Muito mais difícil que explicar que 2 homens se amam é explicar por que você tem pessoas que moram na rua quando a nossa Constituição declara que todos deveriam ter uma moradia. Muito mais complicado é você dizer que um homem tira a vida da sua esposa por ciúme, porque acha que a mulher é propriedade dele. Muito mais complicado é você explicar que existem milhares de pessoas neste país que ganham fortunas enquanto outras morrem de fome. Isso é difícil de explicar. E não que 2 pessoas se amam, que se gostam e que deveriam ser respeitadas acima de tudo. Verdade. E assim, algo que eu passo muito e que eu acredito que você deve passar também é que as pessoas elas querem nos consertar, como se tivesse algo de errado, um defeito, que esse defeito ele precisa ser corrigido.
algo que me incomoda muito, isso acontece muito quando eu estou em ambientes religiosos, né? Quando eu estou na igreja, algumas pessoas chegam para mim e falam: Ah, Deus vai dar a tua visão, não sei o quê. Aí eu, como sou cristão, católico, ok, eu acredito que se Deus quiser me dar, beleza, ele me dá e pronto. Mas se ele não me der, não tem problema nenhum, sabe? Porque para mim a cegueira, ela não é uma maldição, ela não é a pior coisa do mundo. Não, para mim a cegueira, ela é algo natural, assim como é natural uma pessoa ter cabelo preto, outra pessoa ter os cabelos loiros e tal. O problema não está na cegueira, não está na deficiência. O problema está no ambiente que a gente está, porque a gente tem ruas completamente inadequadas, né? Inadequadas até para quem não tem assim, nenhum tipo de deficiência. A gente não tem uma estrutura adequada, os materiais, muitas vezes, eles não vêm no formato adequado, porque ele já tem aquele modelo padrão de aluno, de pessoa, e quando foge desse padrão, para eles tá errado. Então, essa atitude assim, de querer consertar é algo assim muito desconfortável. É como se fosse errado eu ser cego, é como se fosse errado ter uma deficiência. E tem pessoas que já chegaram para mim: eu acredito que o seu maior sonho é enxergar. Eu, não, meu maior sonho não é enxergar, não. Meu maior sonho é ter um apartamento, é ter um bom emprego, é casar, é construir minha família. O meu maior sonho não é enxergar. Então, assim, esse negócio de querer nos consertar, querer nos corrigir, é algo assim que está muito entranhado na mente das pessoas. Elas querem nos consertar. Sim, é verdade. E, e é uma coisa assim meio louca, né? Porque primeiro você não tá pedindo a opinião da pessoa que fala isso, né? Você não tá, Uhum. você não tá pedindo para ser consertado, para ser curado ou alguma coisa do tipo, mas as pessoas insistem que elas precisam fazer com que você entre no normal, normal que para elas é o que é aceitável, né? Então, para você Uhum. que é deficiente visual, é poder enxergar. Você não é um ser humano pleno. Você não é feliz porque você não enxerga. Então, você precisa ser curado. Você precisa para ser feliz, ser uma pessoa entre aspas normal. Nós homossexuais passamos por algo parecido, é constante. Inclusive, eu vi esses dias na internet, eu achei muito engraçado, porque o motorista é um áudio, na verdade é um vídeo, né? Mas eu escutei o áudio de um motorista de ônibus falando que estava dirigindo um ônibus e entrou um colega e chamou ele de meu amor, foi meu bem. E a passageira disse: Olha, cuidado, porque as pessoas podem achar que você é gay. Aí o motorista falou: Não, mas eu sou gay. A pessoa virou pra ele e disse: Mas como é que dirige? Como assim, né? Como assim? Pra dirigir, o fato de eu ser gay impede com que eu seja motorista de ônibus? Qual é a relação entre uma coisa e outra? Então são esse tipo de coisas absurdas que a gente tem que ouvir. Agora perceba, eu enquanto marxista, materialista histórico, eu entendo que boa parte dessas concepções elas não são espontâneas no sentido de que elas vieram do nada, como fruto da cabeça de alguém. Mas elas, na verdade, elas são reflexo de uma estrutura social. Como diz Gramsci, é um senso comum da classe popular que se espalha e que é reproduzido de uma concepção de uma filosofia maior, que é retirada de seu contexto e é perpetuada como verdade na classe popular. Já estou eu falando difícil, mas o que é que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer que as pessoas que veem você como pessoa cega e que precisa ser curada, elas não tiraram essa ideia do nada. Essa ideia ela não surgiu como um passo de mágica, ela é historicamente construída. Assim como eu, enquanto homem gay, não sofro homofobia e não sofro esse tipo de intervenção violenta de querer ser curado ou rebaixado a cidadão de segunda classe por acaso. Eu tenho um livro aqui em casa, que é um pequeno livro, que ele é da editora Shalom, que é uma editora
Shalom, você deve conhecer, é uma representante da Igreja Católica, ela tem a sua própria editora. É um livrinho pequeno, publicado no final da década de 90, que ele se chama Homossexualismo Tem Cura. É um texto altamente preconceituoso, é um texto que não tem autor, o que é uma covardia, porque se não tem autor, não tem nem a quem atribuir a obra, mas está lá, publicado pela Shalom, em que fala justamente sobre a cura de homossexuais. Que os defeitos dos homossexuais são que são pessoas infelizes, que por não ter tido o acolhimento familiar adequado, tem esse problema, mas esse problema é uma falta de apego a Deus, e que ele pode ser... Eu não estou falando do tio da esquina, ou de uma senhora que é preconceito, que gritou viado na rua. Eu estou falando de uma instituição maior, que é a Igreja Católica, que propagou a homofobia abertamente. Historicamente fez isso muitas e muitas vezes. Então, a ideia de você achar que a homofobia ela surgiu do nada, como senso comum da classe popular, não é verdade. Ela foi várias e várias vezes reforçada por instituições maiores, inclusive pelo Estado, porque, por exemplo, na década de 90, quando surgiu o HIV com força, você tinha matérias altamente violentas, dizendo que os gays tinham um comportamento de risco, que a AIDS era uma praga dos homossexuais, e isso foi replicado na mídia. O Estado que se negava a dar o amparo necessário às pessoas que tinham o vírus do HIV. Então, essa ideia, ela está nas classes populares, está nas pessoas, não é por acaso. É porque ela foi reforçada historicamente várias vezes e continua a ser por algumas instituições como as igrejas pentecostais, os evangélicos, que ainda têm esse tipo de ódio por nós. E a gente não se deve deixar iludir. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães eles colocaram os gays em campos de concentração, condenaram os deficientes e por pouco os velhos também não foram mortos. Então a gente sabe onde leva esse tipo de pensamento. Hoje é claro que a igreja já adota uma postura menos violenta em relação a isso, mas a gente sabe que ainda existe. Então, quando eu vejo uma pessoa com esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, a gente, enquanto pedagogo, enquanto professor, a gente tem que respirar fundo, né, Geilson? Demais. Respirar fundo. Eu acho que a gente até teve essa conversa, né, sobre a necessidade de explicar várias e várias vezes a necessidade, por exemplo, de descrever uma foto, né, Geilson? Porque é uma situação muito chata, porque as pessoas sabem que você é cego e que as imagens precisam de descrição, mas as pessoas deixam de fazer, ou porque esquecem, ou porque acham que não precisam fazer, e você tem que ficar sempre lembrando. Porque é um pouco desse nosso trabalho de pedagogo. Não vai adiantar eu ser violento. Não vai adiantar eu dizer para essa pessoa, olha, que saco, eu não estou querendo mais te falar, olha, isso aí que você está falando é besteira, ou olha, isso aí que você está falando é bobagem, ou eu não vou te ouvir, ou retruncar com um xingamento. Não vai adiantar. A gente realmente tem esse trabalho de formiguinha, de chegar e dizer, olha, meu bem, deixa eu te falar uma coisa, eu não preciso ser curado, eu não tenho problema algum, eu não sou um desperdício para ninguém, pelo contrário, meu noivo aproveita muito bem tudo que tem. E assim, o que você está falando é bobagem. Você não deve falar esse tipo de coisa. Primeiro, que eu não te dei liberdade para falar isso. Segundo, porque o que você está falando é crime. Tratar uma pessoa ter um comportamento homofóbico é crime. Tratar uma pessoa como deficiência, como se ela precisasse de alguma cura, é um desrespeito muito grande, né? É um desrespeito grande, você não deve fazer isso. É realmente um trabalho pedagógico, cansativo, estressante, mas que a gente precisa fazer, porque ao retruncar de maneira violenta, a gente cria um círculo de violência que ele não para, que ele se perpetua. É claro que há momentos em que você precisa ser mais afetivo nas suas ações. Então, se alguém me trata com violência na rua, eu não vou simplesmente
baixar minha cabeça, porque eu não vou ficar ali apanhando, eu tenho que revidar de alguma maneira. Quando uma pessoa fala com um intuito violento sobre a minha homossexualidade, contra a minha sexualidade, eu tenho que ser mais efetivo na minha ação. Mas sempre que possível eu procuro não ser violento, eu prefiro tentar educar essa pessoa a fazer com que ela sinta ainda mais raiva a respeito das pessoas que são gays. Pelo menos é assim que eu penso. Uhum. É assim, esse diálogo a gente precisa ter como pedagogo. Nem sempre é fácil e, infelizmente, nem sempre a gente vai conseguir, né? Você pode ter todos os argumentos do mundo, mas a pessoa não muda de opinião. Eu já passei assim por algumas situações que, por exemplo, eu estava no supermercado junto com a minha mãe e aí a caixa, o moleque estava lá, perguntou. Primeiro eu já fiquei puto porque ela não perguntou para mim, ela perguntou para minha mãe. Ele já anda só? Aí a minha mãe, ele já tá aprendendo já tá indo pra faculdade sozinho e tal. Aí ela, não, mas não deixe não, que é perigoso, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu já tive um treinamento e tudo, tive professor de orientação e mobilidade. E a mulher continuou falando para minha mãe, não, mas não deixe não, que é muito perigoso, não sei o quê. Ou seja, a minha explicação, a minha opinião não valeu de nada. Em nenhum momento ela falou para pensar que aquilo dali poderia estar me magoando, poderia estar me ofendendo. E outra, no caso de uma pessoa cega que está iniciando esse processo de caminhar sozinho, que está iniciando esse processo também de aceitação da deficiência, escuta uma coisa dessa, puxa, ela pode parar, ela pode nunca mais querer sair de casa, porque tem certas palavras que machucam. Aí quando a gente dá uma resposta assim daquelas mesmo com a mais alta ignorância, é porque a gente é estressado, é porque a gente é revoltado com a vida, e as pessoas elas querem saber mais do que a gente que tem a deficiência. Então, por exemplo, quando eu falo, não, a minha cegueira eu não encaro como uma maldição, eu levo de boa, como uma característica e tal, para mim a visão não me faz falta. Não faz falta sim, ou seja, o cego é eu, a pessoa que enxerga, que não sabe o que é ser cego, está dizendo que para mim faz falta, ou seja, ela quer saber mais do que eu. Sobre isso tem uma questão interessante, né, que é até a discussão que a Dejanira Ribeiro traz no livro dela, O Lugar de Fala, que é uma ideia de que as pessoas elas precisam ser ouvidas no lugar que ocupam, né? Então, uma pessoa cega ela precisa ser ouvida, não só ser ouvida, mas participar dessa relação e das políticas que abordam a respeito dela e dos assuntos que dizem respeito a ela. Então, seu ponto de vista como cego é muito importante ser ouvido e que você tenha a sua representatividade e a sua ação respeitada. Assim como nós que somos gays, que precisamos realmente sermos ouvidos e ter o nosso lugar de fala respeitado. Agora é interessante falar sobre isso. Eu vi até um vídeo recente da Rita Borrante que ela aborda isso, e eu concordo muito com ela em respeito a isso, Geilson, que o lugar de fala ele não é excludente. Não só apenas eu que sou gay que tenho que falar sobre o que é ser gay ou como ser gay e como as políticas e como é que as relações sobre ser gay devem ocorrer. Assim como você que é cego, não deve se limitar a você dizer ao mundo o que é ser cego, como é ser cego e qual é a melhor maneira de se lidar com uma pessoa cega. Porque a gente vive numa sociedade democrática e a democracia ela não é consenso, ela é dissenso. Então você tem pontos discordantes, mas você também tem que abrir essa discussão para que todos participem dela. Porque se você se fecha, num grupo só, na sua própria pseudo-concreticidade, ou seja, só naquilo que eu vivencio e tomo isso como verdade, eu acabo me distanciando muito da realidade. Porque ser gay para mim é uma coisa, para outra pessoa pode ser outra. Mas em comum a isso, a gente tem a homofobia, a gente tem uma sociedade machista e a gente tem o que é ser gay em uma sociedade capitalista. Então você, como cego, você tem seu ponto de vista, mas só o seu ponto de vista, ele é só uma pequena parcela da realidade. A outra parcela da realidade corresponde às outras pessoas que são cegas e às que não são cegas.
Porque como você já deve ter entendido na faculdade e você está sempre levantando essa questão, eu acho bacana, não é necessário que você fique lembrando as pessoas a todo tempo que você é cego. É necessário que as pessoas passem a ter essa consciência e a praxis, ou seja, a prática de se efetuar também como participante dessa sua inclusão. Porque você sozinho é uma pessoa só. Então, se as outras Uhum. pessoas, além de você e as que não são cegas, participam desse debate, você consegue. Quem ganha são as pessoas com deficiência. Como você já colocou uma vez, né? Que está entrando uma outra pessoa que é cega num curso de pedagogia que vai colher muitos frutos que você colheu, que você plantou. Então, muito do que você já plantou no curso, essa outra pessoa vai se beneficiar. Seja na crise que provocou ao fazer com que um professor que nunca teve um aluno cego passasse a se mobilizar ali para incluir você em sala de aula, seja nos colegas que nunca conviveram antes com a pessoa cega e agora tem que ter essa convivência e saber como lidar. Porque na escola, quando forem trabalhar, eu quero saber, já pelo menos imaginar como eu vou atuar com a criança que é cega dentro da minha sala de aula. É bacana. Isso que você falou, assim, é algo muito importante. Eu participei de uma live semana passada que a gente falou muito sobre essa questão, né? Uma live de lançamento de artistas com deficiência do estado do Ceará. Essa live está disponível no canal da seção de atendimento à pessoa com deficiência da UFC, e foi falar dessa questão, né? Que não é a luta, não é só da pessoa com deficiência, é de todos. Então, assim, esse bate-papo aqui está sendo muito importante por conta disso, porque eu estou apresentando aqui para o público a minha realidade, você está apresentando a sua, e essa convivência é muito importante porque um vai conhecendo a realidade do outro, e assim a gente vai crescendo junto e vai lutando por uma sociedade mais inclusiva. Então, eu acredito que a gente só vai ter uma inclusão assim de fato quando todos lutarem pelo mesmo objetivo, quando cada um conhecer a realidade um do outro, né? Por exemplo, eu sou cego, eu sei um pouco da realidade da pessoa cega, né? Porque eu sou cego, mas cada pessoa é única. Aí agora eu estou tendo esse contato com você, estou conhecendo mais como é a realidade de ser gay em uma sociedade machista, homofóbica. E há muito tempo eu vinha sentindo essa necessidade de conviver com pessoas diferentes de mim, né? Eu tenho essa necessidade de me aproximar mais das pessoas que são surdas, das pessoas que são autistas, para poder entender e para juntos poder lutar por uma sociedade mais inclusiva para todos, né? E para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco. Gilson? Oi. Travou um pouco, perdão. Pode repetir? Para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco para você o que é a inclusão, o que é que precisa ser feito para que a inclusão possa acontecer. De uma forma geral, entre pessoas com deficiência, LGBT, o ser humano como um todo. Bem, fazer uma pergunta assim pro comunista. É... Bem, vamos lá. Em uma sociedade, só pode haver a diferença verdadeira dentro de uma sociedade de iguais. Você não tem como ter a diferença em uma sociedade diferente. Porque dentro de uma sociedade onde tantas pessoas são diferentes, a igualdade é estranha. A sociedade capitalista é uma sociedade de muitas pessoas diferentes. Diferentes não só no sentido individual, mas no sentido até formal mesmo. A gente percebe que algumas pessoas têm muitos direitos, outras não têm os seus direitos respeitados diariamente, como são as pessoas com deficiência, na escola, na faculdade, na rua. Para que exista uma igualdade, um respeito e uma inclusão verdadeira, a gente precisaria ter uma sociedade de iguais. Porque dentro de uma sociedade de iguais, não iguais em capacidade, não iguais biologicamente, não iguais no sentido de ninguém ter uma deficiência, iguais no sentido formal, no sentido de respeito aos direitos humanos,
no sentido de respeito à integridade da pessoa humana. Só quando a gente tiver realmente uma sociedade de iguais, a diferença ela pode acontecer e essa diferença ela pode ser recebida verdadeiramente. Então, assim, dentro de uma sociedade capitalista, que é a que nós estamos, fazer reformas, ou seja, ter um pensamento reformista, eu vou criar uma lei, eu vou criar uma regra, eu vou fazer uma campanha, isso é paliativo. Isso não resolve. Se resolvesse, a lei que diz que a pessoa com deficiência ela precisa ser inclusa com igualdade dentro dos espaços públicos, seja na rua, seja na universidade, seja na escola, ela aconteceria. A gente sabe que não acontece mesmo havendo uma lei. Sonha e é ingênuo todo aquele que acha que uma lei vai resolver alguma coisa, uma campanha, uma política pública, que seja. Da mesma forma é a questão da homofobia. A homofobia ela foi criminalizada pelo Supremo Tribunal de Justiça, mas ela não deixou de acontecer. Ela vem mascarada de diversas formas e não vai ser uma lei que vai resolver. Ela vai, sim, garantir direitos e segurança na medida do possível às pessoas que são gays, mas ela não resolve o problema. Veja, aqui eu moro no centro da cidade de Fortaleza, da capital de Fortaleza. Para quem não é daqui, o centro é uma área comercial muito movimentada. Em uma das ruas de Fortaleza, a gente até conversou sobre isso, né, Geilson? Tem uma Isso. pichação numa esquina muito movimentada em que passam centenas de pessoas diariamente, se não milhares, e tem escrito lá que o juízo final, a pessoa que assinou colocou o juízo final, que Deus criou Adão e Eva e que homem com homem é um absurdo e que vai para o inferno. Ora, tem uma lei na cidade de Fortaleza que diz que todos os estabelecimentos públicos e privados precisam ter uma plaquinha informando que é proibido violência ou ações preconceituosas com pessoas da comunidade LGBTQIA+. Essa lei ela é meramente formal, porque boa parte dos estabelecimentos não tem, e essa pichação está no prédio da Enel, que é a distribuidora de energia da cidade de Fortaleza, que recebe também centenas de pessoas diariamente. Então eu tenho uma pichação homofóbica, mistificada, disfarçada como manifestação religiosa, em uma rua extremamente movimentada, em um ponto de estabelecimento extremamente movimentado, propagando a homofobia. Esse tipo de Uhum. coisa, esse tipo de contradição, isso só existe dentro de uma sociedade capitalista. Não estou dizendo que numa sociedade socialista ou comunista esse tipo de coisa não aconteceu, porque historicamente aconteceu. O que eu estou tentando dizer é que dentro da sociedade capitalista que a gente vive, a gente pode fazer reformas, leis que garantam maior conforto e atendam às necessidades imediatas tanto dos homossexuais como das pessoas com deficiência, mas que isso não vai resolver o problema. A luta é diária, a batalha é diária. E ela vai continuar acontecendo, porque você vem, faz uma lei, vem alguém e tenta derrubar. Veja, a gente está agora com a situação, o Ministério da Saúde aprovou terapia de eletrochoque para pessoas com autismo severo. Teve, no caso, a lei, a manifestação do ministro da Educação dizendo que crianças com deficiência que são inclusas na sala regular atrapalham as outras que não são deficientes. Então Aham. não basta ter a lei, não basta ter um pensamento reformista ingenuamente achando que isso vai resolver o problema. Não vai resolver. Porque o problema está no próprio sistema que rege a nossa sociedade, que é o sistema econômico capitalista. Sobre essa base econômica se estrutura a superestrutura, que é as nossas relações escolares, comerciais, de afeto, de ideologia, de própria visão do mundo. Eu tenho isso plenamente na minha cabeça. Eu não vou mudar o mundo enquanto professor. Eu não vou mudar o mundo fazendo com que as crianças que passam pela minha sala de aula saibam que as pessoas que têm deficiência devem ser respeitadas e que os homossexuais não devem ser agredidos. O que eu posso fazer é uma batalha diária para tentar fazer com que eu faça a minha parte e que algo seja feito a respeito.
Mas a mudança, a inclusão verdadeira, ela realmente, lamento, nunca vai poder acontecer verdadeiramente dentro de uma sociedade capitalista. Porque é uma sociedade em que ela preza pelos diferentes e que a igualdade não é aceita. Ok, você falando sobre essa questão da lei me faz lembrar as diversas. Nós temos um documento, é uma lei, na verdade, que eu não estou me lembrando agora o número dela, mas ela é toda voltada na acessibilidade. Essa lei diz como os ambientes precisam ser feitos, fala as larguras das portas e tudo, ou seja, a lei explicando como tem que ser feita a acessibilidade está ali. Mas quando a gente sai na rua, a gente sente que não foi colocado em prática, né? Então, eu gostaria de lhe agradecer por ter aceitado o convite, muito obrigado. Gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe aí nos comentários o que você achou, tá bom? Se você não concorda com a gente, por favor, não precisa xingar, tá bom? Que a gente respeita a opinião de todo mundo. Se vê a gente na rua, não precisa xingar, não precisa esculhambar, tá bom? Vamos Verdade. respeitar. A gente respeita quem a gente respeita, que tem um pensamento diferente do nosso, e assim a gente vai vivendo, respeitando cada um, beleza? Beijo no coração de vocês. Obrigado, Beto, mais uma vez. E até os próximos vídeos. Agradeço Tchau! também, Gelson. Tchau, gente.